Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmã Andréia. Deus abençoe a sua vida. Deus é bom. Deus é bom. Graças a paz, igreja. Boa noite. Todos bem? Ótimo. Vejo a Cláudia. Bom te ver. Mateuzinho já treinando ali. Isso é muito bom. Jovem já crescendo, engajado com a obra. Isso é muito importante, muito bom. Meus queridos, eu não vou... Hoje é a minha vez de estar aqui com uma luta contra o relógio. Hoje chegou a minha vez e eu me programei para não me estender, porque o pessoal já está me olhando assim, agora é minha vez. Eu gostaria de compartilhar algo que Deus tocou no meu coração esses dias, já há algum tempo, e é muito bom, muito agradável quando a gente está se preparando para uma palavra, se preparando para estar aqui à frente, porque com reverência e temor a Deus, e aí a gente recebe uma confirmação daquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. Irmão André, eu falei contigo sobre o que eu iria pregar? Não? Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Eu espero que vocês absorvam tudo aquilo que eu irei compartilhar com vocês, aquilo que Deus tratou comigo durante esses dias. E nós iremos conversar um pouco de um texto que está lá em Colossenses, capítulo 4, dos versos 2 aos versos 6. Colossenses, capítulo 4, dos versos 2 aos versos 6. Diz assim a palavra do Senhor: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pela qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós já oramos, mas eu gostaria de orar novamente. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de mim e de nós. Que a Tua graça que tem nos alcançado, Deus, fale através da Tua palavra conosco nesta noite. O Senhor conhece as minhas limitações, mas tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração, que eu consiga transmitir para a Tua igreja, para todos aqueles que nos assistem, para todos aqueles que nos ouvem. E aonde a palavra não alcançar, que o Teu Espírito alcance. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu vou brevemente dar uma passeada aqui pelo livro de Colossenses, é uma carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não esteve em Colossos, ele estava no momento dessa carta, ele escreveu essa carta na prisão. Isso nós constamos lá no verso 3, né, onde nós lemos: ao mesmo tempo orem também por nós, pelo qual estou preso. E também no verso 18, onde ele, no final da sua saudação, que ele fala: lembre-se das minhas algemas. Então nós estamos aqui diante de uma carta onde Paulo amorosamente escreve com algemas, preso. E você pode ler a carta de Paulo aos Colossenses, uma carta curta, 4 capítulos, dá para ler bastante. E você vai perceber no decorrer de toda a carta um sentimento de amor e de afeto para os novos na fé. Paulo não plantou a igreja em Colossos, o Evangelho de Cristo foi introduzido em Colossos durante o ministério de Paulo, quando pregou na Ásia.
Nós podemos confirmar isso lendo o livro de Atos, capítulo 19, verso 10. Está aí para você, posteriormente, estar refletindo nestas passagens. Epáfras levou as boas novas de Cristo a Colossos, pois ele era de lá. Nós vamos ver isso no capítulo 1, verso 7. Então, a própria carta de Paulo aos Colossenses, ela já é bem explicativa. Epáfras visita Paulo na prisão para prestar um relatório sobre a sua plantação da igreja na cidade, para informar que a igreja de Colossos estava sofrendo uma ameaça. Então, Epáfras era podemos dizer assim, um evangelista, ele que plantou a igreja, e nós vemos lá na frente, nas saudações finais, Paulo dando uma recomendação de que Epáfras tem muito zelo por eles, ora, intercede constantemente por cada um deles, e Epáfras consegue visualizar uma ameaça, porque estava sendo introduzido algumas doutrinas que contradizem o ministério de Jesus Cristo, um judaísmo. Então o povo estava começando a meio que dar uma balançada, ensinamentos diferentes daquilo que Epáfras tinha passado para eles, misticismo. Se a gente pegar nos contextos de hoje, nada novo que acontece também nos dias de hoje. De repente, o irmãozinho está firme na fé, quando você vê, ele já está acreditando em outras coisas, né? Porque não está fortalecido na fé. Devido ao nosso tempo, o que eu fiz? Eu separei por versículos, então nós vamos passear aqui por cada versículo e trazer aquilo que bateu, ecoou no meu coração, quero transmitir para os irmãos. Então, no verso 2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ou seja, no texto em destaque, o apóstolo Paulo nos orienta a estarmos sempre em oração. Dediquem-se em oração. Algumas traduções, ao invés de dedicar, deve estar perseverai, que essa eu acredito que seja a mais adequada aqui para aquilo que Paulo queria comunicar, ou seja, precisa haver perseverança em oração, para que a nossa fé esteja cada vez mais alicerçada no ministério, no ensino de Cristo. Então, muitos oram apenas quando a coisa está ruim. Muitos decidem resolver ter uma vida de oração quando a tempestade chega. Então gozam da vida, gozam do tempo, usam do tempo de infinitas coisas. São festas, eventos, e a oração acaba sendo sucateada pelo crente. E aqui o apóstolo Paulo nos chama para quê? Para perseverar em oração. Muitos oram ocasionalmente, ou seja, em alguns encontros, por exemplo, como esse que nós estamos vivendo, o Terças com Deus. Então, algumas pessoas decidem e falam assim, não, o dia tal eu vou separar para oração. Então, não perseveram no ato de orar, na prática da oração, que é o que vai nos trazer mais intimidade com Deus, vai fortalecer a nossa fé. A oração deve ser para nós como um alimento físico, a qual o nosso corpo necessita diariamente para não enfraquecer. Oramos para nos fortalecer no Espírito e ter a cada dia mais intimidade com o Pai. Então você deixa de orar na segunda e fala que vai orar na terça o imprevisto não ora na terça, na quarta, quando você vai ver, você passou dias, semanas, sem entrar na presença do Pai. E aí quando que você vai lembrar que você precisa orar? Quando o seu barco começa a balançar. E aí você se lembra que Deus escuta as nossas orações. Toda oração tem que haver gratidão.
Toda oração tem que haver gratidão. Não podemos esquecer que nós estávamos separados de Deus. E Paulo aqui no capítulo 2, ele fala muito sobre isso. Então nós estávamos separados de Deus, vocês sabem. E através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos não somente religados a Deus, mas somos herdeiros do céu agora. Então esse fato é um fato de quando a primeira coisa que a gente faz quando dobra os joelhos, é falar assim: Senhor, muito obrigado, porque eu estava condenado, e por teu meio, naquela cruz que era para mim, que era para você, eu tenho livre acesso ao Pai. Então, o senso de gratidão tem que fluir do nosso coração. Tem que fluir. Não podemos esquecer no que está escrito lá em Abacuque, capítulo 3. Ainda que estamos atravessando um deserto, somos mais que vencedores. Abacuque diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei em ti, porque as coisas são passageiras, mas a palavra de Deus é eterna, ela não passará. Esse momento que você está vivendo, que eu não sei qual que é, essa enfermidade, essa tribulação, creia, passará. Passará. E ainda que não passe, somos gratos, porque Deus nos livrou da condenação, da morte eterna. Versos 3 e 4, a oração nos convida a interceder. Nossa oração precisa estar no coletivo e com um propósito claro e definido que agrade o coração de Deus. E o que é? Fazer com que o nome de Deus seja glorificado. Veja o que o apóstolo Paulo relembra os irmãos: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pela qual estou preso. Então, Paulo preso, o que Paulo pede? Que Deus abra as fronteiras para que o evangelho expanda. Paulo não fala assim: orem para que as correntes se quebrem, orem para que eu seja liberto. Não, Paulo pede oração para que Deus dê a ele a oportunidade do mistério de Jesus seja amplificado. Paulo está preso, algemado, e ainda assim não pede por ele. Na semana passada, para aqueles que estão aqui presentes, para aqueles que nos assistiram, para aqueles que acompanharam aí nas redes sociais, a irmã Diná trouxe a oração do Pai Nosso, uma excelente explanação da palavra, algo da parte de Deus. E a oração do Pai Nosso, se nós prestar atenção, inclusive naquilo que ela falou, a oração do Pai Nosso está tratando sempre no coletivo. Pai Nosso, Pão Nosso, venha a nós. Então tenha no coração, nós crentes temos que ter a empatia de sempre acolher o próximo, ajudar o próximo, entender a dor do próximo, nos compadecer com o próximo, nos entregar em oração com o próximo. Eu quero brevemente, que o tempo me permite ainda, contar um testemunho rápido. E eu lembrei, quando eu estava montando, eu lembrei desse episódio. Eu estava aqui na recepção, um irmão da igreja, ele veio entregar o dízimo. E ele entregou o dízimo, e aí nós estávamos conversando, e aí ele estava indo embora, eu falei assim: irmão, vem cá, vamos orar. Aí ele falou: oh, amém, vamos orar. E aí, estamos aqui, né, fechamos os olhos, inclinamos a cabeça, então vamos orar. Irmão, eu falei, vai fazer um
um pedido específico de oração, né? E eu falei, fala, varão, sabe o que que é? É que aconteceu uma coisa ali, eu vi a irmã passando uma necessidade, uma situação triste, e eu fui ajudá-la, e eu falei de Jesus para ela. Você poderia orar por essa irmã? É isso, é isso. Tem no nosso coração a intercessão, a oração pelo próximo. No verso 5, sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Então nós devemos tratar o nosso irmão, tanto os novos na fé, quanto os de fora, com muito amor, paciência e perseverança. Esses são os itens que não pode faltar, com os antigos também, mas principalmente com os novos na fé, principalmente com aqueles que não conhecem a Cristo. Precisamos ter esses 3 elementos: paciência, perseverança e muito, mas muito amor, porque Deus nos amou primeiro. Então vamos dedicar-se com muito zelo aos nossos queridos, e vamos clamar sempre a Deus por sabedoria. Sabedoria para quê? Para poder aproveitar ao máximo todas as oportunidades que iremos ter para proclamar o Evangelho, para glorificar o nome de Deus, para sermos para estas pessoas a imagem e semelhança de Cristo, aperfeiçoada em nós. E aqui eu já encerro, consegui, olha aí, verso 6, caminho para o fim. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 13, Jesus diz que nós somos o quê? O quê? Igreja doutrinada. Somos o sal da terra. E aqui nós estamos com um grupo maior de mulheres, embora os homens também agora estão indo para o Masterchef. Mas para que serve o sal? Para dar o sabor do negócio, para aguçar o sabor que aquilo lá já existe. Aquele salzinho na salada. Mas o que acontece se passar do ponto? Ninguém consegue engolir. Então saibamos temperar a nossa palavra, saibamos temperar o que nós iremos falar para os que estão ao nosso redor, saibamos ponderar a medida do sal na oportunidade que Deus nos concede. É isso que nós precisamos. Para quê? Para ressaltar o perfume, o aroma de Cristo que é em nós. A nossa vida, a nossa conversa, como cristão, deve ser saborosa, agradável, carinhosa, ainda que seja para uma disciplina e uma exortação. Um professor meu falou que o crente, quando ele precisar exortar algum irmão, disciplinar algum irmão, que ele não seja, eu gostei da colocação dele, que ele não seja, que essa cirurgia não seja feita com um serrote enferrujado, mas seja feita com um bisturi, com mãos leves, com palavras amáveis, com palavras recheadas de amor, com sabor, para que verdadeiramente as pessoas possam enxergar Cristo em nós. Era essa meditação que eu gostaria de
trazer para vocês nessa noite. E eu tenho certeza que esta palavra, assim como encontrou lugar em meu coração, encontrará lugar no coração de vocês. Que Deus abençoe.